Bom, então boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa palestra essa semana. Hoje a palestra é um tema que a gente já conhece, já fala um pouquinho, já recebe com muito amor, que é passes. Então vamos fechar os nossos olhos e nos conectar, fazer a nossa prece inicial. Então vamos pedir ao nosso Mestre amado Jesus que nos acompanhe na palestra de hoje, que faça com que os nossos amigos espirituais consigam passar uma mensagem de amor, de conforto, de carinho, que a gente possa deixar lá fora todas as nossas preocupações, todas as coisas que vêm à nossa mente, querendo tirar o nosso foco, e que possamos encher o nosso coração de gratidão, de podermos ter o privilégio de estarmos aqui reunidos, tirar um pouco do foco, poder vir focar no nosso desenvolvimento espiritual, na nossa conexão com o divino, com o amor de Jesus, que tanto nos ensina através do seu evangelho, que não seria nada se nós não colocarmos em prática. Então, que o Senhor possa nos iluminar na noite de hoje, que a mensagem chegue a cada um de nós exatamente do jeito que a gente precisa, que toque o nosso coração, que preencha o nosso íntimo com aquilo que nós precisamos. Com o seu amor, Senhor, com a sua força, e que possamos aprender com o seu exemplo e praticar no nosso dia a dia. Que nós tenhamos ouvidos de ouvir e um coração de receber todas as bênçãos. Não somente nós encarnados que estamos aqui nessa sala, mas os desencarnados também, toda a equipe espiritual do bem que aqui está todas as semanas, que possa abraçar todos os necessitados, necessitados da alma, necessitados do corpo, necessitados do espírito. Em nome de Jesus, que a gente possa receber tudo de bom nessa nossa palestra. Então, como eu comentei, eu tenho aqui de obrigada. A palestra de hoje é sobre passes, é o capítulo 153 do livro Caminho, Verdade e Vida. Antes da gente começar, eu queria só lembrar a todo mundo como é que está a nossa agenda, né? Nosso schedule da semana. Então, a gente tem aqui os nossos encontros toda segunda-feira, em que a gente faz o Evangelho. Antes dessa palestra, a gente tem o Evangelho, que é uma discussão, uma conversa, um aprendizado. Às 7h30, a gente tem a palestra, que é um conforto para os nossos corações, uma mensagem do Evangelho e a interpretação do Emmanuel. As terças-feiras são dedicadas ao estudo da mediunidade. Então, a gente tem encontro pela manhã. À noite, a gente tem o encontro do ESD, que é um estudo mais aprofundado da doutrina. E o livro do André Luiz, que a gente faz a conversa depois da leitura durante a semana. E 2 domingos no mês nós temos a evangelização infantil aqui nos finais de semana com os pequenos. Então convidamos a todos a participar. Algumas sessões são presenciais, mas a gente sempre tem a transmissão online. E quem não pode estar aqui pode conectar, mas se puder vir aqui ao nosso centro, é um lugarzinho com muito carinho, muito amor, que a gente pode receber ainda mais essa energia e o passe que a gente tanto vai falar hoje, né? A gente hoje vai fazer um passe coletivo virtual, mas também temos o passe aqui no centro. Então, vamos começar com a passagem bíblica, né? Está no livro de Marcos, e fala assim: E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E aí, Emmanuel faz toda uma explicação sobre essa frasezinha que está no Evangelho, e a gente vai escutar um pouquinho o que o Emmanuel tem para compartilhar com a gente. Então, ele fala assim: Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significado. Reconhecendo essa verdade,
os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo redivivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte novos, dos discípulos novos, a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas. Onde existe a sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Então, ele está falando aqui, né? Ele volta à passagem bíblica em que é pedido para impor as mãos, para curar, para salvar, né, uma pessoa. E a gente sabe que Jesus fez isso, né? Quando Jesus veio aqui, ele fez tantas curas, tantos milagres, né? Como a gente chama, na Bíblia está escrito, todas as coisas que ele fez que eram sobrenaturais aos olhos de quem vivia na época, né? E quando ele falou assim para os discípulos dele, vai lá e faz o mesmo, né? Eu fico imaginando o quanto que os discípulos, os apóstolos, né, ficaram um pouco surpresos, mas como que eu vou fazer isso? Né? Eu não tenho esse poder. E eu acho que uma mensagem que fica bem clara aqui na mensagem de Emmanuel é que a gente faz isso em nome do Senhor, né? Nós não somos mais do que um instrumento desse amor, dessa energia que vem através do mundo espiritual. A gente já estudou isso de uma forma mais técnica, a gente sabe que quando a gente faz o passe, o passista, a pessoa que está ali fazendo, nada mais é do que um instrumento, um canal, né? Existe uma força, um mestre espiritual, um anjinho da guarda que está ali passando essa energia. Então, o que a gente faz é se conectar a essa energia e deixar fluir. É só isso, né? E a gente sabe que todo mundo espiritual cuida de nos passar essa força, essa luz, esse conforto e esse amor que a gente recebe através do passe. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, eu trouxe uma imagem só para exemplificar isso que eu acabei de falar, né? A gente tem as pessoas que recebem ali o passe, estão precisando, seja um cuidado físico, um cuidado emocional, um cuidado espiritual. E nós temos aí os instrumentos que somos nós, são as pessoas que estão conectadas para poder receber, para poder essa ligação acontecer, né? O mundo espiritual deixar passar todo esse cuidado, mas são eles que fazem, nós não fazemos nada. O que que a gente tem que fazer? Cuidar da nossa moral, que é o que a gente tem que fazer de qualquer forma, né? No nosso dia a dia. Então, eu vou falar mais na frente, mas fazer a nossa reforma íntima, nos garantir que a gente está bem, que a gente está conectado com vibrações do bem, porque a gente sabe que tudo é energia. Então, se a nossa energia está conectada com o Evangelho de Jesus Cristo, essa conexão ela é muito mais fluida, né? Ela não tem interrupções, digamos assim. Então, antes da gente entrar um pouquinho, eu fui procurar um pouco desse significado. O que é o passe? Né? Coloquei assim algumas coisas que pudessem nos trazer. Eu sei que a gente já falou, a gente já conhece, mas só para a gente ficar um pouco mais claro, né? Então, algumas definições que eu achei, né? O passe espiritual no Espiritismo é a imposição de mãos para a doação de bioenergias, fluidos magnéticos e espirituais, visando o equilíbrio físico, emocional e espiritual. Este processo é conduzido por médiuns passistas, que atuam como condutores de energias benéficas, auxiliadas por espíritos superiores, promovendo a limpeza de energias negativas e a revitalização do receptor. Então, aquela pessoa que está ali recebendo aquela energia, às vezes chega tristinho, chega chateado, ou chega até com uma dor física mesmo, né? Então, a gente consegue aliviar aquilo com a sensação de passar essa energia. A gente sabe que tudo, né, que a gente vive é energia, mas a gente consegue passar uma energia
de positividade, de amor, de conforto, né? Então, o passe é o ato de trocar e renovar as energias de um indivíduo. Essa renovação de energias é feita através de um aplicante que usará do recurso ilimitado das forças espirituais, impondo suas mãos sobre a pessoa e mentalizando a conexão com a espiritualidade superior, para ajudar em questões espirituais, emocionais e até mesmo físicas. Vejam que nessas duas definições eles falam, né? Que é a espiritualidade superior que tem esse papel. Não somos nós, não é o passista, não é a pessoa que está, é a espiritualidade superior que tem essa ação ativa. Né? Como eu falei no início, o passista ele é somente o canal. E aí ele continua, né? O passe é transfusão de energia fisiopsíquica, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro de bem cede de si mesmo em teu benefício. O passe consiste na transmissão de fluidos do médium passistas para o doente. Ação esta exercida também com fluidos dos espíritos e da própria natureza. O passe é transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em benefício do próximo. Eu só recebo mensagem de amor quando eu vejo aqui, né? Quando eu vejo essas definições. Para mim, me dá um quentinho no coração de saber de quando eu recebo esse passe, o quanto de energia espiritual está sendo dedicada para mim, né? Do quanto que eu estou recebendo essa atenção do mundo espiritual, né? O quanto que eu imagino que eles têm muitas coisas para fazer, né? Dentro do mundo que vivemos hoje, que ainda temos muitas guerras, muitas coisas acontecendo e eles param um pouquinho para vir aqui cuidar de mim, né? E às vezes a gente nem sabe que precisa dessa ajuda. Às vezes a gente nem vem com um problema específico, mas você recebe aquele passe, recebe aquela energia e já volta para casa um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais tranquilo, né? Pensando mais claramente. Às vezes nossas ideias estão um pouco mais confusas, né? Então é a gente estar aberto a receber esse carinho, essa revitalização, né, digamos assim, como é uma energia tão positiva que a gente fica mais revitalizado. E aí eu fiquei pensando no início do texto, quando Emmanuel fala, né, que Jesus foi lá e pediu para os apóstolos, apóstolos irem fazer, né? Obviamente, ele até fala no texto também, os apóstolos não iriam conseguir fazer a grandiosidade de coisas que Jesus fez. Mas eles eram pessoas comuns. Eles eram pescadores, coletores de impostos, eles eram pessoas que tinham profissões comuns, né? E Jesus foi lá e confiou e pediu para eles fazerem isso. E aí eu fico pensando, o que que você precisaria ter se fosse eu e Jesus falasse para mim, né? Então eu tinha que ter primeiro uma fé muito grande, de falar assim, eu não sei fazer isso aqui não, mas o senhor está dizendo que eu posso, então vamos lá, eu vou fazer em seu nome, que é o que Emmanuel fala lá, né? A gente faz em nome do Senhor, fala em nome da espiritualidade, né? Porque eles são instrumentos da divina misericórdia. Eles estavam ali acompanhando Jesus em todo o trabalho que Jesus teve, mas claramente uma distância muito grande entre eles e Jesus. Então, no momento em que Jesus fala, mas vai, confia e vai, você precisa ter um nível de fé e de confiança muito grande, né? A gente sabe que os apóstolos passaram por muitas coisas, muitos, mas eles tinham ali a convivência diária com Jesus. Então, eles eram pessoas comuns, né? Que era o que eu estava falando um pouquinho lá atrás. É, o fato de a gente estar ali performando não é a palavra, mas praticando, né, passando o passe, não quer dizer que tudo depende da gente, né? Óbvio, uma coisa precisa da outra. O mundo espiritual precisa da gente como instrumento, a gente precisa do mundo espiritual para poder passar essa energia, mas o que a gente tem que fazer é focar na nossa reforma íntima, focar em sempre estar conectado, focar em vigiar e orar, porque todos nós passamos por dificuldades no nosso dia a dia, todos nós ficamos estressados com os nossos maridos, mulheres, filhos, com o nosso trabalho, com os nossos chefes no trânsito, né? Hoje, nas mídias sociais, você fica ouvindo muita energia negativa, então a gente pode facilmente se perder um pouquinho, né? Natural, nem se perder como uma coisa ruim, mas se perder de ficar conectado numa vibração positiva, de ficar conectado numa vibração de amor. Não é fácil ficar amando o tempo inteiro, paz e amor o tempo inteiro. A gente tem hora que não quer, tem hora que a gente quer gritar, tem hora que a gente quer ficar chateado, tem hora que a gente quer
se vingar de alguém que nos fez alguma coisa ruim, nem que seja em pensamento, assim. Então, ou a gente voltar para casa e fazer esse exercício, né? Não só para dar um passo para a nossa vida. Então, é uma vida comum, uma vida normal, em que a gente sai para trabalhar, como eles saíam para pescar, sai para fazer as coisas, mas como que a gente traz o Evangelho de Jesus, não no livro embaixo do nosso braço, mas no nosso coração, né? A gente traz o Evangelho de Jesus no nosso coração para receber o bem e para fazer o bem. No momento que alguém xinga a gente no trânsito, a gente fala abençoado, esse ser humano, né? Abençoado seja Jesus, abençoe e cubra de muito amor, né? Até porque a gente sabe que cada ação tem uma reação, então deixa que a reação venha para quem praticou aquela ação. Não tem que ser você quem vai lá e vai fazer e vai desejar o mal ou vai fazer o mal para aquela pessoa, né? A gente colhe o que a gente planta, não dá para plantar uma coisa e colher outra. Então não adianta a gente querer usar, né, das nossas forças. A gente acaba se prejudicando quando você acumula essa coisa ruim, esse sentimento ruim, ou uma raiva, uma. E de novo, não estou falando que é fácil, não é. Mas é o nosso famoso vigiar e orar e todos os dias, né? Para que as coisas do dia a dia elas não possam nos afetar de tal maneira que a gente perca essa conexão, que a gente perca essa oportunidade de ser instrumento de passar mais amor do que desamor para frente. O passe ele é um dos exemplos em que a gente passa amor para frente. Mas no nosso dia a dia a gente pode escolher todos os dias, em todas as nossas ações, se a gente vai passar mais amor para frente ou mais desamor. E às vezes a gente vai escolher o desamor, porque a gente está estressado, porque não teve um dia bom, porque, né, as crianças tiram o nosso juiz do lugar, mas o trânsito, os nossos chefes. É normal, a gente está aqui para isso, é um planeta de expiação, mas se a gente, na próxima, a gente fizer um pouquinho melhor, na próxima oportunidade a gente faz um pouquinho melhor, né? Jesus, ele fazia curas, né? Ele curava as pessoas, e os apóstolos foram colocados nesse lugar, né? Talvez até da expectativa das pessoas, quando eles sabiam, você é seguidor de Jesus, então você pode fazer a mesma coisa comigo. E não necessariamente eles poderiam fazer as coisas tão grandiosas, mas em nome de Jesus e pela fé e pelo amor que eles tinham ao Evangelho de Jesus, eles podiam fazer muitas coisas, né? Eles poderiam impor as mãos, e fazer muitas coisas para o bem. E um pouquinho mais do texto, né? Ele fala: nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, o que que ele quis dizer com isso, né? Desculpa, vou parar um pouquinho. Quando ele pediu para os apóstolos fazerem, teve um significado, teve um porquê, né? Um pouquinho disso também deles colocarem a fé deles em prova, deles acreditarem, deles saberem que todo aqueles aprendizados que eles estavam tendo com Jesus poderia ser colocado em prática, né? Então, reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas, em nome do Senhor. Eu grifei aqui, em nome do Senhor. E tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Então, eu grifei em nome do Senhor por causa disso. Porque se eles têm a fé e a confiança, né, que através do Senhor eles podem ser instrumento da divina misericórdia, é a mesma coisa da nossa fé do tamanhozinho de um grão de mostarda. A gente pode mover montanhas, né? Quando a gente tem essa fé, quando a gente tem essa crença e quando a gente deixa o Senhor agir através de nós somos capazes de coisas que a gente nem imagina, né? Às vezes a gente se sente muito enfraquecido com muitas coisas, com todas essas coisas que acontecem no dia a dia, ou com coisas mais graves, com diagnósticos, com demissões, com perdas de pessoas que a gente ama, né? Então, às vezes isso ataca a gente de uma forma que a gente não espera. E quando a gente se apega à nossa fé e à nossa confiança de que o planejamento divino é perfeito, de que o Senhor está no comando, que a gente precisa, obviamente, fazer a nossa parte, mas a gente precisa confiar na sabedoria divina, a gente tira força de onde a gente não imaginava que existia, né? Então, em nome do Senhor, nós somos capazes de muito mais do que a gente imagina. E aí ele continua. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem
dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Acho que essa foi a frase que eu achei mais bonita, assim, né? Primeiro, a gente já sabe disso, mas é um conforto saber que Jesus cuida da gente todos os dias. E ele tenta e ele se coloca à disposição para amenizar os sofrimentos do mundo todos os dias. Por mais que a gente cause esse sofrimento todos os dias, porque somos seres humanos, porque ainda acreditamos no egoísmo, porque ainda o egoísmo nos domina, porque ainda o orgulho nos domina, mas ele não desiste da gente. Achei essa frase bonita por isso, né? Assim, ele continua e a forma dele fazer isso, o passe é uma dessas formas, porque transforma essa energia, né? E ele pode usar muitas pessoas, né? Eu fiquei pensando um pouquinho na história de Paulo, né? Quando Paulo saía, quando a gente estudou Paulo, Paulo saía naquela época a pé, um calor danado. Coitado, devia tomar um banho uma vez a cada sei lá quanto tempo e andando a pé para evangelizar. E chegou o momento que ele já tinha andado em vários lugares, as pessoas recebem a mensagem, mas para continuar aquela mensagem viva, e às vezes mais dúvidas surgiam. E ele tinha muitos lugares que ele já tinha ido, né? E foi aí quando ele recebeu a mensagem através de mediunidade para escrever as cartas, porque ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Fazer uma segunda rodada, às vezes, era longe, era muito calor. E vinham dúvidas, né, para eles, dos diferentes povos em que ele já tinha passado. E aí ele recebeu essa mensagem, a mediunidade. Então, as cartas de Paulo, elas serviram um pouco para isso, para que ele pudesse, de certa forma, estar em vários lugares ao mesmo tempo, passar mensagens e uma coisa que fosse mais, que perdurasse mais, né? Então, quando eu li essa frase, eu pensei muito nisso, né? Quando você tem várias pessoas ao redor do mundo sendo instrumento dessa divina misericórdia, passando essa energia para outras pessoas, você meio que multiplica o seu potencial de bondade no mundo. E é um pouco isso que Jesus faz, né? Ele não desiste da gente, ele tá lá todos os dias. Claro, ele é grandioso, ele pode estar e fazer muitas coisas, mas ele se utiliza de nós mesmos para que a gente possa espalhar essa bondade. Porque ganha uma força até muito maior quando mais pessoas estão conectadas, quando mais pessoas estão passando essa força, esse ato de bondade, essa transfusão de energia do bem para frente. Então, ele nos usa para isso. O que é muito lindo, né? Coloca uma responsabilidade para a gente também, mas é muito lindo saber que, assim como os apóstolos lá atrás foram colocados como próximos de Jesus, para a gente se sentir, nós somos próximos de Jesus. Jesus é nosso amigo, é nosso mestre, ele nos ensina e a gente pode espalhar o bem assim como ele espalhou. Então, como eu falei, fazer escolhas diárias de ou passar o amor ou o desamor. E o passe é um grande instrumento de você passar amor para frente. Às vezes, amor que a gente nem tem, né? Porque o que vem do mundo espiritual é tão mais grandioso, tão além da nossa compreensão, mas você falar assim, você se colocar à disposição, impor as mãos e falar, mundo espiritual, né? Passa essa energia para frente, ajuda quem precisa. Né? A gente se ajuda, acaba se ajudando também, mas ajuda quem precisa, né? Quem está precisando dessa força. E aí um pouquinho do que eu tinha falado, né? O que que a gente precisa cuidar todos os dias, independente se trabalhamos, né, dando passe ou não, ou se a gente recebe, independente, mas claramente para que a gente possa ser esse instrumento e esse canal, né, para que o cano que passa a água esteja limpinho, que a água possa passar limpinha e possa passar sem ficar parando, né? A gente precisa cuidar da nossa reforma íntima. A gente precisa todos os dias, né, cuidar daqueles erros, daqueles sentimentos, daquelas coisas que nos atrapalham. A gente precisa seguir o evangelho, pensar no exemplo que Jesus nos trouxe, o exemplo que ele trouxe de amor.
de a gente poder ser esse exemplo para os outros, para os nossos filhos, para a nossa família, para que a gente possa receber esse amor de Jesus, colocar em prática e que, acima de tudo, a gente possa aprender, né? Que é que eu estava falando. A gente não pode ter expectativa de ser perfeito, porque sabemos de tudo isso, mas que a gente vai aprender. Todos os dias é um aprendizado novo, com os nossos próprios erros, com as nossas próprias dificuldades, mas a gente aprende, mas a gente coloca em prática, né? E vai tentando, um dia de cada vez. Um dia vai ser melhor que o outro, mas a gente vai tentando. O mestre sabe, enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando por nossa vez a obra de amor através das mãos fraternas. Onde existe a sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Então, ele está dizendo: se o nosso coração está no lugarzinho certo, né, de fazer o bem, de ter uma atitude mental do bem, então a obra de Jesus pode ser colocada em prática, né? É só a gente não desprezar a lição, só a gente não descartar o aprendizado que Jesus está querendo nos dar todos os dias, né? Então, onde a gente puder colocar em prática, o nosso coração está ali no cantinho certo para levar amor, para falar de amor, para ser amor para as outras pessoas. Então, a gente vai seguindo no caminho. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Então, acho que essa frase para fechar, né? Acho que não importa se a gente sabe técnicas, rezas, né? Rezas já prontas. O que a gente precisa saber é ter o coração para fazer o bem e fazer isso em nome de Jesus, como ele veio, fez, nos mostrou, nos amou, se sacrificou por nós, né? Então, que a gente possa ser um pouquinho disso para o mundo hoje em dia, que precisa tanto, né? O mundo está precisando tanto, a gente tem tantos exemplos de revidar um ato negativo, de revidar uma palavra negativa, uma ação. E quem não faz isso hoje em dia é taxado de bobo, né? Vai ficar ser deixado para trás. Então, que o nosso orgulho não entre no meio e que, se as pessoas quiserem nos achar bobos, que achem. Seremos bobos do bem, bobos felizes, bobos que trazemos uma mensagem de amor, bobos em nome de Jesus. Tá tudo bem, né? Então, que a gente não se importe com esses padrões exteriores ou essas fórmulas exteriores, mas que a gente possa reconhecer que o bem vem na frente e servir nesse bem em nome de Jesus é o que importa. A gente também está trabalhando para o nosso desenvolvimento e evolução quando a gente faz isso, né? Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Como eu falei no início, eu achei um texto que a gente já conhece, né, tecnicamente, assim, fazer o passe, colocar as mãos, mas trouxe um quentinho para o coração desse cuidado que Jesus nunca deixa de ter com a gente, né? Então vamos receber o nosso passe. Ana, você tem aquela musiquinha fácil para mim? Um pouquinho, por favor. Vamos descruzar braços e pernas, né? Fechar os nossos olhos e receber esse passe espiritual que a gente acabou de falar um pouquinho sobre ele, né? Que a gente possa se conectar, continuar conectado ao mundo espiritual, pedir aos benfeitores que aqui estão, que aqui se comprometem a vir todas as semanas, que cuidam dessa casa com tanto amor e carinho, que eles possam nos enviar essa luz branca de amor, de mensagem do bem. Senhor Mestre amado Jesus, sabemos que sem você nada somos. Sabemos que o seu amor, o seu exemplo nos dá força,
nos dá muito mais energia para poder vencer todas as provas do nosso dia a dia. Senhor Jesus, obrigada por fornecer os seus amigos do bem para estar aqui, cuidando de nós hoje, encarnados e desencarnados, nas nossas casas, todos aqueles que estão conectados espiritualmente com essa prece, com essa palestra e em receber o passe hoje. Que o passe de hoje ele venha ainda mais iluminado diante de tudo isso que a gente aprendeu. Que possamos continuar sendo canal do seu amor, da sua luz e da sua paz, Senhor. Que essa casa e a casa de cada um que está conectado nesse momento seja preenchida de um amor, de uma energia de luz, de um conforto tão grande que nem cabe no nosso peito. Porque assim é o seu amor, Senhor. Seu amor é inexplicável, ele é longe da nossa compreensão, porque a gente está lhe dando passinhos de bebê para entender todo esse amor, que não há nada que possamos fazer que ele diminua. Então, que a gente possa receber, possa estar livre para ouvir, possa se sentir merecedor do seu amor, mesmo que às vezes as nossas ações não nos deixem acreditar nisso. Obrigada, Senhor, por cuidar do nosso mundo, por não desistir de nós. Estamos em evolução, em aprendizado, e que as suas palavras, elas sejam como eco nos nossos ouvidos e nos nossos corações todos os dias. Quando a gente começa o nosso dia, que entregue esse dia ao Senhor. E possamos ter responsabilidade sobre os nossos atos, mas acreditemos que o seu plano é perfeito. O seu amor é para sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos cuidar, obrigada por nos amar. Obrigada por nos dar a oportunidade de aprender todos os dias e estar cada dia mais próximo de Ti, Senhor. Que tenhamos todos uma noite iluminada, que saiamos dessa prece, desse estudo ainda mais fortes. Além de tudo, nos sentindo cada vez mais amados por Você. E quando somos amados por Você, Senhor, podemos tudo, podemos ser instrumentos da Sua paz. Podemos ser canal que passa energia do bem, energia do amor. Não só para dar um passe, não só para cumprir algumas atividades, mas todos os dias da nossa vida, em todas as nossas ações e em todas as nossas palavras. Em nome de Jesus agradecemos e que possamos receber todo o amor que você deposita na gente. Graças a Deus.